É, acabou. Terminou. Hoje, Dia 1º de janeiro de 2026, eu presenciei o final da série Stranger Things. Acho que é melhor começar dizendo quando a conheci, né? Bom, eu comecei a assistir Stranger Things em 2020. Vi as 3 primeiras temporadas e sofri junto aos fãs mais antigos com a espera para uma quarta, que só viria posteriormente em 2023. Só que Stranger Things sempre me representou muito mais do que a série. Era um universo, atores, história que me trazia familiaridade, que me trazia conforto. E além disso, se não houvesse Stranger Things, talvez nem haveria esse canal. Porque me apaixonei por filmes, começando pela Marvel. Só que eu sempre fiquei aí. Nunca tive interesse por séries, pelo tamanho absurdo de temporadas e episódios. Mas quando vi uma série tão chamativa com apenas 3 temporadas, eu dei uma chance. Só que o que eu nunca imaginaria é que essa série seria somente minha porta de entrada para o universo das séries. Porque eu amei. Fui como quem não quer nada e saí como quem quer tudo. Foi como uma descoberta. E lá, desde então, venho vendo séries que também é uma de minhas paixões e hobbies favoritos. É interessante deixar claro que isso aqui está sendo escrito logo após o término da série. Refleti por um pouco tempo e vim escrever, então, seja lá qual for o senso comum sobre o final posteriormente, ainda não fui ver as opiniões sobre o final. Essa daqui vai ser registrada como a minha, na sua forma mais pura, sem interferência de opiniões externas. Então, vamos lá. Bom, acho que para começar, seria interessante dizer o que eu valorizo em uma obra cinematográfica. Eu amo cinema, eu amo filmes, assim como eu amo filosofia. Eu não posso me chamar de expert em nenhum desses âmbitos. Não sou um analista como o grande professor Felipe Leão, ou então um divulgador e filósofo tão competente como Clóvis de Barros, mas acho que posso expressar o que vejo que me atiça em uma obra cinematográfica. Não são efeitos visuais de cair o queixo, não são atuações maravilhosas e nem a premiação que ele ganhou, mas sim o quanto eu me vi e senti dentro daquela obra. Se me colocou dentro da obra, seu trabalho está feito. A partir daí é só me entregar cenas a qual são bem representativas, que eu vou estar dentro do filme. E essa representatividade também é um critério super importante. Porque enquanto me colocar dentro do filme é uma questão de imersão, a representatividade é o quanto ela consegue sair das telonas. Sobre a obra, definir a sua prioridade enquanto cinema. Sua filosofia, sua mensagem, assim como Fábulas tem sua lição de moral, os filmes têm sua mensagem, um resquício, a interpretação que nunca vai sair da sua mente. Algo que vai te fazer refletir, e agora já não mais dentro da obra, sobre sua própria vida, sobre os humanos, ou seja lá o que for. Bom, já disse meu contato com a série, meus critérios, agora eu acho que o próximo passo é falar sobre o que é Stranger Things de acordo com os meus critérios. Bom, Stranger Things, pra mim, foi e sempre vai ser uma série de relações humanas acima de qualquer coisa. Uma ficção científica para chamar de sua. Melhor dizendo, a série nunca foi sobre, no sentido mais literal da tradução, coisas estranhas, mas sim sempre foi sobre pessoas estranhas. Calma, não me apedrejem ainda, deixe-me explicar. A Dimensão X, o Buraco de Minhoca, o Upside Down, os russos, o exército americano são componentes extremamente importantes para a série. Mas vamos lá, se eu fosse ver uma série somente sobre isso, não teria se tornado o que ela é, pelo menos não para mim. Pra mim, essa série é e sempre foi, e já logo adianto que sempre vai ser, sobre isso. Pessoas esquisitas e aceitação. Maturidade. Tempo. Logo, a série não vai apontar, agora já entrando um pouco no final da série, sobre quem é estranho ou não. O que pra mim é bem representado no discurso do Dustin. Pra mim, o discurso do Dustin já é uma das cenas mais representativas de toda a série. Sem dúvidas. Ele fala que já deve mudar essa organização falha, entre nerds, esquisitos e populares, colocando cada um em uma caixinha, mas que com a série podemos ver que não existem nerds, esquisitos e populares perfeitos, mas sim um monte de esquisitos tentando parecer mais conformados consigo mesmos. Independente de sua classe hierárquica em uma pirâmide social escolar, você é esquisito. Algum lado seu vai ser. Afinal, todos nós temos problemas, todos nós temos medo, todos nós temos inconformidades, mas isso é parte da experiência humana como um todo. Você não é mais esquisito por gostar de D&D ou menos esquisito por gostar de basquete. Afinal, porque todos ali são adolescentes, confusos, inexperientes e com muitas dúvidas que, convenhamos, a maioria nem vão ser respondidas. Então seja uma Max reclusa por perder um irmão na 4ª temporada, seja um Dustin rebelde após perder seu melhor amigo na 5ª, seja um Will que nunca conseguiu se encaixar, uma Onze que foi retirada de sua infância e que não consegue viver 100% em sociedade, seja um Jonathan e uma Joyce que trabalhavam dobrado e às vezes até escondido para sustentar a casa, seja um Hopper que não acredita mais no mundo por perder sua filha. Todos eles têm algo em comum. Eles são esquisitos. Mas em grande escala, todos somos. Porque somos todos humanos.
Então, Stranger Things vai olhar pro nosso lado mais frágil. Quando queremos afastar mais pessoas, quando queremos nos isolar, quando queremos olhar para nós mesmos e não conseguimos compreender por que somos diferentes e dizer, tá tudo bem. O Dustin, em seu discurso, também fala sobre o bom caos, que para mim é claro. Bom, vamos mudar. A vida vai mudar. Você vai mudar. O tempo leva consigo um pouco de você e não adianta pensar que não, porque vai. Então, não adianta acreditar em uma falsa estabilidade ou que você nunca está em perigo de mudar, porque está, e vai, e de novo, e de novo, e de novo, mas está tudo bem. Porque a mudança faz parte. O fim faz parte. E na vida você vai encontrar diversos fins, mas que sempre vai haver uma possibilidade de recomeço, até o nosso último fim. Agora vamos falar melhor sobre o episódio final. Acredito que é o que querem ouvir. Bom, o episódio final pra mim representa exatamente tudo isso que eu acabei de falar. Mas vamos lá. O episódio começa rápido até demais. Porém, é demonstrado algumas cenas de Hopper e 11, e principalmente como a On conseguiu, mesmo dentro de todo esse caos, amadurecer de alguma forma. O Hopper é confrontado de seus maiores traumas pelo Vecna, justamente para o confundir. Não somente para sabotar a On e tirar ela do tanque, mas para sabotar o que precisava uma missão com tantas imprevisibilidades como aquela, confiança. E a morte da Kali, 008, em conjunto com ela não atirar no Hopper, para mim representa isso, confiança. Confiança de quem vê esperança e amor em uma relação tão linda como da On e do Hopper. Mas então, temos a morte do Devorador de Mentes e do Vecna. Gostei. Sinceramente, pra mim não foi e nunca vai ser a mais importante e nem a mais interessante de Stranger Things. Então não me incomoda o pouco tempo de confronto. Mas achei nada demais, levando em conta uma luta de telecinese, que já é ridículo por si só, né? Convenhamos. Depois vem a morte da On. Era necessária. Era a minha aposta da temporada. Porque podemos finalmente ver o lado que nunca tínhamos visto do Mike. E aquela conversa de pai e filho com o Hopper e aquele diálogo, puta merda. Podemos não entender o porquê, não compreender, mas temos que aceitar. Porque foi o que ela quis. Enquanto Henry decidiu morrer abraçado ao Devorador de Mentes e assumir sua visão de mundo que não quis mudar até a hora de sua morte, a On se contrapõe a ele, escolhendo decidir o que fazia sentido a ela, a sua visão de mundo. Se sacrificar junto a salvar ele. Agora, pra mim, chegamos na parte final e é onde mora o ouro, o epílogo. Onde a mensagem pra mim é a mesma, representada por cenas diferentes e um pouco emocionantes, para não dizer mais. A formatura. 18 meses depois de ter vivido um digno caos, retornam às vidas pacatas de Hawkins. E acho que a formatura não é por acaso. Representa algo significativo pra caralho, o fim de um ciclo. O fim de um grupo que passou por poucas e boas para salvar o mundo, o fim de um grupo que jogava D&D, o fim da adolescência, o fim da escola, o fim do período letivo. Agora é o momento de se entender no mundo, de tomar as rédeas de sua vida sozinhos. E é também quando o Dustin manda o diretor tomar no cu, porque não quero ser normal. Somente pela responsabilidade de ter que tomar o rumo de minha vida sozinho, eu vou seguir o caminho mais bonito, o mais fácil, o mais seguro, o menos caótico? Não, porque o caótico é bom, o caótico é o que eu quero, o caótico é o que me faz sentir vivo. É o que me lembra todo dia quando deito a cabeça no travesseiro que, porra, somos humanos. A vida ainda está comigo, então por que ainda sigo algo que não quero? Daqui a 100 anos, muito provavelmente nem vão lembrar da turma de 89, do meu nome, do seu, mas a vida, a humanidade, a sociedade se formou assim. Sabe qual o maior arrependimento em pacientes perto da morte? Trabalhar demais, amado de menos, valorizado pouco, a própria vida. Porque esse falso estável te concede o contrário, arrependimento. E o fim do ciclo não foi somente aos formandos da turma de 89. Também acompanhamos a cena do Steve, Robin, Jonathan e Nancy conversando. Pra mim representa a mesmíssima coisa, só que em condições diferentes. Jonathan fazendo a faculdade de cinema que tanto queria, Steve dando aulas e ensinando que sabe de melhor, que é educação sexual, Nancy que sempre foi contra essa falsa estabilidade percebeu quão pacata estava sendo e largou a própria faculdade. Veja, não é uma crítica ao estudo, não é pra sair pelado nas ruas gritando "Estamos vivos! Uhul!" Nada disso, mas é sobre entender o que é importante pra você. Pra mais ninguém, sua moral, seu modo de viver, sua filosofia, você. Pense por si, você vai morrer, sua vida vai terminar, assim como a série. Então não seria interessante você agir com o que você tem interesse? Então temos a parte mais significativa.
a última sessão de D&D. Com todos os que restaram, a última sessão antes de cada um seguir seu próprio rumo. No porão da casa do Mike, com a mãe dele reclamando que a lasanha vai esfriar, eles mudaram. Provavelmente vão se afastar. Colocam cada um seus livros, sua história na estante, mas não para fechar o livro da vida, não, mas sim para escrever a próxima página em branco. Esse ciclo terminou, mas outros vão seguir. Assim como Mike diz quando vemos Max e Lucas no cinema, o Will finalmente se aceitando, Mike virando escritor, Dusty indo à biblioteca estudar, mas mesmo assim tendo aventuras com seu amigo Steve, eles terminaram o ciclo do D&D. Mas continuam sendo as crianças que obedecem a Karen chamando para comer a lasanha. A diferença é que agora vão seguir seus caminhos por conta própria. E é para isso que vivemos a adolescência. Para conseguir, talvez de alguma maneira, tentar amadurecer, olhar para trás e ver que além do livro de D&D, escrevemos diversos outros livros na estante da vida. É difícil, é doloroso, é emocionante e corajoso pra caralho, mas é necessário. E não é só para eles, quem assistiu, acompanhou, viu criança e hoje mais velho, representa um novo ciclo pro espectador também. O final não é um fim, é um chamado. É o fechamento dessa linda parte de nossas vidas, mas que não significa o abandono. É saber seguir caminho sem esquecer o quanto já andou. E novos ciclos vão surgir, novas pessoas irão aparecer, irá fazer novos amigos, novas páginas, novas aventuras. Bem-vindo ao maior jogo de RPG do mundo, a vida. E para encerrar, mostra que além disso, outros irão passar pelo que você passou, ao mesmo tempo que você vai passar o que outros já passaram, porque encerrar ciclos é difícil, mas se tem uma coisa que a vida não erra, é que é para todos. Igual a Holly e seus amigos indo jogar. Novos ciclos surgirão, você estando preparado ou não. Bom, essa foi minha visão sobre essa série que marcou a minha vida, mas não necessariamente correta ou fixa, porque você entende a série da forma que quiser. E talvez possa ter contribuído com um pouco da sua visão. Vou falar como eu, sem base filosófica nem nada, mas talvez, se você estiver tão arrasado quanto eu com o término da série, posso te falar algo. A série vai acabar, de uma forma ou de outra. A questão é o quão mais cedo você vai aceitar. Assim como o Mike e o Hopper aceitaram a decisão da ON, você precisa aceitar o fim da série. E não precisa, como já vi agora, depois de fazer o vídeo, alguns fãs se convencendo que o final é ruim, para ter uma justificativa para não ser triste. Veja, o fim é inevitável. O tempo vai passar de qualquer forma, e talvez a melhor forma de reagir a isso é simplesmente não resistir. Oh, como eu queria voltar à primeira temporada. Queria talvez nunca nem ter visto a série, porque assim o baque no final seria inexistente. Mas será que isso teria valido a pena? Abrir mão de toda essa extravagância que foi assistir essa série só para não ter um final triste? Mas não é só sobre a série. Isso representa sobre uma época da vida. Não adianta querer congelar ela ou querer que volte. Talvez o melhor caminho é somente aceitar que passou. Resistir ao tempo é somente ignorar sua insignificância, do melhor sentido da palavra. Somos tão insignificantes quanto precisamos ser. E o tempo é cruel. Assim como o relógio do Vecna na 4ª temporada. Mas percebeu que quando tentam ignorar o relógio, fugir dele, se esconder dele, só piora? Talvez uma das formas de lidar seja somente aceitar que ele tá ali. O tempo, o relógio, ele vai sugar épocas, momentos, lembranças que você não queria que passasse, mas talvez o melhor seja apenas ceder. E assim, construir mais momentos e mais épocas a qual você ficaria triste em ver o tempo sugar. Isso é somente um desabafo meu enquanto fã da série. Acredito que não caiba a todos justamente porque a série representa muito mais pra mim do que a série. E como disse, é muito difícil ver o fim dela. Mas que venham novos ciclos, vão vir, novos momentos, novas memórias, o tempo, o relógio vai continuar girando. Agora só resta saber o quanto eu vou conseguir ceder, e não o quanto eu vou conseguir resistir. Bom, obrigado por assistir. Meu nome é Samir, e hoje esse papo realmente não é sobre cinema, é sobre a vida.